Olá, povo de Deus, domingo, 32º domingo do tempo comum, 12 de novembro de 2023. Nossa reflexão de hoje é a partir de Sabedoria 6, 12 a 16, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e Mateus 25, de 1 a 13. Sabedoria é o mais recente de todos os livros do Antigo Testamento, com data da metade do século I a.C., por volta dos anos 50. Embora seja atribuída a Salomão, fica claro que seu autor é um judeu de língua grega, nascido e educado na diáspora, possivelmente em Alexandria. Frente a uma cultura bastante desenvolvida, a helênica, ele faz o elogio da sabedoria israelita, traça o quadro da sorte que espera o justo e o ímpio no mais além e descreve as consequências que tiveram os pagãos por causa da idolatria e os hebreus pela fidelidade a Javé. O seu objetivo é duplo. Dirigindo-se aos seus compatriotas judeus, mergulhados no paganismo, na idolatria, na imoralidade, convida-os a redescobrirem a fé dos pais e os valores judaicos. Dirigindo-se aos pagãos, convida-os a constatar o absurdo da idolatria e a aderir a Javé, o verdadeiro e único Deus. E ser sábio é, para a reflexão judaica da época em que o livro da sabedoria apareceu, cumprir integralmente os mandamentos da lei. Na sabedoria, a Torá, revelada por Javé, está o caminho para ter êxito, para ultrapassar os obstáculos que a vida traz e para ser feliz. É nesse contexto que devemos entender o convite à sabedoria. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. A comunidade dos Tessalonicenses foi fundada por Paulo, que teve de sair às pressas da cidade devido a um motim habilmente preparado pelos judeus. A comunidade era fervorosa, entusiasta, mas insuficientemente preparada do ponto de vista catequético. Paulo foi para Bereia, depois para Atenas e Corinto. De Corinto, Paulo enviou Timóteo ao encontro dos Tessalonicenses para verificar como é que a comunidade estava suportando a hostilidade dos judeus. No regresso a Corinto, Timóteo deu conta a Paulo da situação da comunidade. Os tessalonicenses continuavam a viver com entusiasmo a sua fé, embora sentissem algumas dúvidas em questões de fé e de doutrina. Um dos problemas teológicos que mais preocupava os tessalonicenses era a questão do regresso de Jesus no final dos tempos. Paulo e as primeiras gerações cristãs acreditavam que esse dia surgiria num espaço de tempo muito curto e que assistiriam ao triunfo final de Jesus. A este propósito, os tessalonicenses punham, no entanto, um problema muito prático. Qual será a sorte dos cristãos que morrerem antes da segunda vinda de Cristo? Como poderão sair ao encontro de Cristo vitorioso e entrar com ele no reino de Deus, se já estão mortos? É então que Paulo escreve aos Tessalonicenses, encorajando-os na fé e respondendo às suas dúvidas. Estamos no ano 50 ou 51 depois de Cristo. O texto que nos é proposto é parte desse esclarecimento sobre a parousia, o fim dos tempos, que Paulo incluiu na carta. Mateus 25, de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas.
O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Seguindo o esquema do Evangelho de Mateus, temos nos capítulos 24 e 25 o quinto e último discurso de Jesus. O contexto é todo impregnado pela questão escatológica, ou seja, sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. Vigilância, perseverança e atitude positiva na vivência do Evangelho são características deste discurso. É bom termos em conta que o clima acerca da parousia, isto é, da vinda de Jesus, já não era o mesmo das décadas anteriores, quando se pensava que seria iminente. Estamos na década de 80, onde já se sentia até uma acomodação da parte dos cristãos das comunidades. Aí se entende o apelo para a vigilância. Jesus pode até não voltar tão rapidamente, mas sua volta é coisa certa. Uma comparação que podemos fazer é com os nossos sentimentos frente à morte. Cada vez que parte uma pessoa querida, temos um choque e até fazemos propósitos de mudança de nosso estilo de vida. Muito rapidamente, porém, voltamos ao normal de nossas vidas. Assim se entende o imperativo para a vigilância como método de enfrentamento do marasmo, da rotina, da acomodação dos cristãos. A parábola que hoje nos é proposta alude aos rituais típicos dos casamentos judaicos. De acordo com os costumes, a cerimônia do casamento começava com a ida do noivo à casa da noiva para levá-la para a sua nova casa. Normalmente o noivo chegava atrasado, pois devia antes discutir com os familiares da noiva os presentes que ofereceria à família da sua amada. As negociações entre as duas partes eram demoradas e tinham uma importante função social. Os parentes da noiva deviam mostrar-se exigentes, sugerindo dessa forma que a família perdia algo de muito precioso ao entregar a menina a outra família. Por outro lado, o noivo e os seus familiares ficavam contentes com as exigências, pois dessa forma mostravam aos vizinhos e conhecidos o valor e a importância dessa mulher que entrava na sua família. Os que testemunhavam o acordo estavam prontos para ir avisar a noiva de que as negociações estavam concluídas e o noivo ia chegar. Enquanto isso, a noiva, vestida a preceito, esperava em casa do seu pai que o noivo viesse ao seu encontro. As amigas da noiva esperavam também, com as lâmpadas acesas para acompanhar a noiva entre danças e cânticos à sua nova casa. Era aí que tinha lugar a festa do casamento. É este o pano de fundo que a nossa parábola propõe, supõe. Jesus, como ninguém, sabia se servir da cultura do seu tempo para propor parábolas que levassem o povo a questionamentos existenciais profundos.
E aqui a questão de fundo é a vigilância, pois o fim de tudo ninguém sabe quando será, nem dia, nem hora. Junto com a vigilância, a perseverança para evitar o relaxamento da prática cristã. É preciso mesmo enfrentar a rotina monótona do ser cristão no cotidiano da vida e dar testemunho da esperança que deve ser o motor existencial de quem crê em Cristo e no seu projeto. Um beijo no seu coração.